É sempre um prazer voltar aqui. O meu irmão António já disse. Para mim, particularmente, os irmãos não sabem, mas eu fui batizado aqui. E, como tal, tem sempre um sentido todo especial para mim também. Em relação ao meu filho, agradecer pelas vossas orações. Ele foi fazer esta semana o último exame em relação ao coração, porque ele tinha lá um buraquinho. E graças a Deus já teve alta, está tudo dessa parte. Na cabeça ainda tem lá um buraquinho, contudo, pronto, a médica disse esperar até aos 4, 5 anos. Em princípio não será nada mais e com certeza que o Senhor saberá. Mas pronto, continuar a agradecer pelas vossas orações e que continuem a fazê-lo. Vamos já ao nosso texto. Eu convidava os irmãos a abrirem Efésios 2. Vamos estar a trabalhar nos versículos 1 a 10. Irmãos, como é que se vivifica um morto? Será que ele pode dar vida a ele mesmo? Será que ele por ele tem capacidade para decidir reviver? Imaginem esse cenário. Numa cama do hospital, uma pessoa acabou de morrer. E o médico tem duas opções. Uma é pegar no desfibrilhador para tentar restabelecer o ritmo cardíaco. Ou então passa para o defunto o aparelho e pede para ele fazer-se ressuscitar ele mesmo. Qual vos parece a mais sensata? Falemos agora de outra forma. Quantos de nós aqui nasceram por vontade própria? Alguém? Alguém decidiu nascer? Quando eu faço essas perguntas, vocês dão conta de que elas são ridículas, eu entendo, foram propositadas. Nós sabemos que ninguém pode ressuscitar ele mesmo e também sabemos que ninguém nasceu por vontade própria. Irmãos, infelizmente muitas igrejas, e não digo que é esta, mas a palavra do Senhor é viva e eficaz e, portanto, também serve para aqui. Muitas igrejas com a ânsia e a pressão de encherem cadeiras, hasteando a bandeira da relevância na sociedade, com o desejo mundano de crescimento, estão a fazer mais mal que bem a muitas pessoas. Pensem nisso. Na maior parte das vezes pede-se às pessoas para tomarem uma decisão por Cristo, aligeira-se o assunto do pecado e do arrependimento, pede-se para repetir uma oraçãozinha e trazem-se as pessoas para o seio da família e a partir daqui espera-se que as pessoas possam fazer um determinado número de coisas, preceitos bons, vir à igreja, dizimar, ler a Bíblia, orar. E muitas das vezes, infelizmente, mente às pessoas dizendo que as bênçãos vêm e os problemas acabam. Nós ainda vimos que o ROI que não é assim, não é? Os problemas não acabam. O que acontece naturalmente é que passado um determinado período, pode ser mais longo ou mais curto, as pessoas, porque não estão arraigadas na fé, porque não estão na rocha que é Jesus, começam a perder o ânimo, porque os problemas vêm, as dificuldades apertam. E não se esqueçam que o Senhor nunca escondeu que íamos ter problemas nesse lado da eternidade. A vida não ia ser fácil. Ele nunca prometeu uma vida fácil. E, portanto, muitas dessas pessoas que fazem a profissão de fé vão embora das nossas congregações. E qual é o problema? Nós perguntamos, as pessoas vêm e vão, não ficam. 1 João 2,19 diz-nos assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido connosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, quando não há um claro entendimento de que a salvação é um processo inteiramente de Deus, e um claro entendimento da natureza morta do homem, sem Deus, e quando se coloca no homem o poder da decisão, cai-se na tentação de pregar um evangelho aguado, um evangelho diluído. Porquê? Porque se precisa de obter resultados.
e obtém-se resultados muitas vezes, não se obtém vidas, não se produz vida. A Bíblia afirma-nos que o Evangelho, está lá em Romanos 1, 17, salvo erro, a Bíblia afirma-nos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E a salvação é ainda que instantânea, porque quem crê é salvo na hora, efetivamente. Ela, contudo, é constante, porque nós cremos no Evangelho, mas estamos a ser salvos a cada dia da nossa velha natureza, de glória em glória, como o apóstolo Paulo diz, da nossa velha maneira de viver, para refletirmos mais e mais a imagem de Cristo. E este é o cerne da questão. Será que temos sido salvos? Será que estamos mais e mais a parecer-nos com Jesus Cristo? E é isso que eu gostaria de partilhar convosco hoje. Que o Evangelho é o princípio, o meio e o fim da vida do cristão. O Evangelho não é apenas o bilhete que nos leva ao céu, que nos perdoa dos pecados e nos dá as bênçãos, mas é o entendimento desta graça maravilhosa de que Deus, o Deus eterno, perdoou pecadores que o ofendem a cada momento, desde que nascem. Pecadores que merecem justamente a condenação eterna, o inferno. E Ele perdoou-nos enviando o Seu Filho para morrer em nosso lugar. E, portanto, o entendimento deste Evangelho deve ser a força motivadora por trás de todo o nosso viver. E esse viver deve ser santo e consagrado. No texto que vamos analisar, vamos ver os 3 estágios relacionados com a salvação. Mais concretamente, nós vamos analisar do que fomos salvos, como fomos salvos e para o que fomos salvos. Vamos então ler o texto, por favor. Diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para connosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos ter uma palavra. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos que estamos aqui nesta tarde, agradecemos por já termos tido a oportunidade de sentar à tua mesa, agradecemos por lembrar a vida e obra de Jesus Cristo, lembrar o teu grande amor para connosco, Senhor. Abençoa a tua palavra, Senhor, e trabalha nos nossos corações de forma que mais e mais possamos parecer com Jesus Cristo e mais o amor pelos perdidos possa afetar os nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu esta carta aos crentes da cidade de Éfeso, e Éfeso era a capital da província romana da Ásia, na costa ocidental, portanto, na Ásia Menor. Se os irmãos quiserem perceber melhor o contexto da plantação desta igreja, ela está lá em Atos capítulo 19. Contudo, eu só quero nos contextualizar para percebermos que Paulo está a escrever uma igreja que vive numa cidade idólatra, onde estava o templo de Artemis, ou Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dizia-se que a cidade era alimentadora desta deusa e, por sua vez, de Artemis ou de Diana, dizia-se que tinha feito de Éfeso a mais gloriosa entre todas as cidades asiáticas. Tendo dito isto, gostaria então de partir para o texto, dizendo que no primeiro capítulo desta carta, Paulo começa logo louvando a Deus pelo que ele fez na igreja em Cristo. Portanto, ele começa no versículo 13, vai até o 14, dizendo-nos assim: Paulo irrompeu em louvor a Deus nesses versículos, os quais formam uma única frase no grego. Ou seja, ele nem parou para respirar, tal era a emoção que
que ia no seu coração. Este texto, do 3 ao 14, divide-se em 3 secções. Louvor ao Pai que nos elege, está lá nos versículos 3 a 6. Louvor ao Filho que nos redime, está nos versículos 7 a 12. E ao Espírito Santo com o qual somos selados, está nos versículos 13 e 14. Paulo reflete sobre a predestinação dos crentes na eternidade, no perdão no presente e na herança no futuro. Um conceito central aparece nessa adoração na repetição da expressão em Cristo ou nele, as quais se referem à profunda união que Deus estabeleceu entre Cristo e o seu povo escolhido, absolvido e selado. Depois dos versículos 15 a 23, ele ora pelos cristãos efésios, de forma a que Deus os pudesse iluminar no entendimento destas verdades gloriosas, das verdades de que Deus alcançou para a Igreja em Cristo. E ele ora de forma que eles também pudessem ter uma motivação mais profunda para louvar. E tendo em vista essa ideia, então ele começa o capítulo 2 relembrando o Evangelho, que é este texto que nós estamos a ver. Lembrando os Efésios, e também a nós, do que eles tinham sido, no que eles se tornaram e para que é que eles se tornaram. E como foi assim com eles, assim deve ser connosco. Devemos ter um coração cheio de louvor pelas coisas que Deus conseguiu para a Igreja em Cristo. E ao ter esse coração de louvor, isto vai redundar em glória para Deus. Irmãos, mas o louvor, nós sabemos, não vem de uma forma espontânea, não é algo esotérico. O louvor não é algo, o louvor a Deus não é algo que nasce em nós de uma forma assim, não é natural. Nós devemos nos lembrar a cada dia, devemos estar a pregar o Evangelho a nós a cada dia, ao nosso coração, à nossa mente. Por isso é que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 1 e 2: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm querido em vão. Então o que Paulo está aqui a dizer é que eu trago o Evangelho para vos lembrar da salvação. E portanto, isto é um processo que nós devemos lembrar a nós diariamente, porque nós somos muito rápidos a esquecermos das coisas. Por isso é que o Senhor também fala lá, muitas vezes, em Deuteronômio, principalmente ao povo de Israel: guardai, lembrai-vos da lei, guardai isso na vossa mente, na vossa... Fazei, esquece-me agora, mas até no vosso pulso, até na vossa cabeça. O Senhor está sempre a pedir para nos lembrar, porque nós somos muito rápidos a esquecer o Evangelho. E o que Paulo quer reforçar aqui é que este Evangelho, esta salvação, ainda que deve ser trazida à memória, ela deve ser trazida à memória porque ela é uma ação de Deus. E é uma ação que é feita por Deus e é uma ação que é feita para Deus. Então vamos ver o primeiro aspecto deste texto. E o primeiro aspecto é do que é que nós fomos salvos. No versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós fomos salvos da morte por causa dos nossos delitos. Nós éramos pecadores e, como tal, estávamos mortos espiritualmente. E foi disto que nós fomos salvos. Quando Deus disse a Adão que se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele morreria, Deus não mentiu. Contudo, nós sabemos que Adão viveu 900 e tal anos. O que aconteceu é que Adão, ao pecar, morreu espiritualmente. O homem perfeito com quem Deus vinha ter ao fim do dia, tornou-se um rebelde e, como tal, já não poderia mais ver a glória de Deus Santo. Portanto, morreu espiritualmente. Houve um fosso entre Adão e Deus. E a partir de Adão todos os homens tornaram-se pecadores, como Paulo nos diz lá em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Diz-nos assim John Stott em relação a este texto de Efésios 2:1. Esta declaração bíblica sobre a condição de estarem mortas as pessoas não cristãs levanta problemas para muitos, porque não parece de acordo com os factos da realidade cotidiana. Muitas pessoas que não fazem qualquer profissão de fé cristã e que até mesmo repudiam Jesus Cristo declaradamente, parecem estar bem vivas. Uma delas tem o corpo vigoroso de um atleta. Outra
a mente lúcida de um intelectual. Uma terceira, a personalidade brilhante de uma atriz de cinema. Devemos dizer que tais pessoas, se Cristo não as salvou, estão mortas? Diz ele. Sim, de facto devemos dizer exatamente isto. E o dizemos com segurança. Na esfera que é de suprema importância, que não é o corpo, que não é a mente, nem a personalidade, mas sim a alma. Elas não têm vida. E podemos perceber o facto que estão cegas à glória de Jesus Cristo e surdas à voz do Espírito Santo. Não têm amor por Deus, nenhuma consciência sensível na sua realidade pessoal, nenhum impulso do seu espírito em direção a Ele, com exclamação de Abba, Pai. Não têm nenhum anseio pela comunhão com o povo de Deus. Estão tão indiferentes a Ele quanto um cadáver. Logo, não devemos hesitar em afirmar que uma vida sem Deus, por mais sadia física, mentalmente que seja, é uma morte em vida. E que as pessoas que assim vivem estão mortas enquanto ainda vivem. Afirmar este paradoxo é tornar-se consciente da tragédia básica da existência humana após a queda. É que pessoas que foram criadas por Deus e para Deus, agora vivem sem Deus. De facto, esta foi a nossa condição até ao bom pastor que nos encontrou. Até que o bom pastor nos encontrou. Irmãos, o que ele está aqui a falar? Está a falar de mortos-vivos, zombies, para os mais novos. Isto é o que o mundo é. E isto é o que nós éramos antes de Cristo. Vejam agora os versículos 2 e 3. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esta morte em delitos e pecados fazia-nos por consequência andar segundo o curso deste mundo, segundo Satanás e segundo a nossa carne. Ou seja, nós éramos escravos destas três coisas, assim como o mundo ainda é escravo destas três coisas. E por consequência, o que Paulo está aqui a dizer é que nós fomos salvos disto. Eu gostaria rapidamente de discorrer sobre esses três pontos. Em relação ao mundo, diz-nos assim um comentador: a conduta passada deles era exatamente o que se poderia esperar da parte de cidadãos deste mundo. Como homens não regenerados que eram, que seguiam padrões mundanos, carnais, degradados. Eram mundanos e não cidadãos da pátria celeste. E sua vida diária e costumes mostravam isso claramente. Pervertiam a santidade, até mesmo conforme a entendiam mediante a razão e a consciência. Irmãos, então nós percebemos que o curso deste mundo é anticristão com todos os seus valores, e são valores que são apontados para o homem, e a satisfação do homem. Irmãos, e isto é algo que nós devemos perguntar a nós mesmos. Até que ponto é que nós temos abraçado este mundo? Até que ponto é que nós, enquanto cristãos, temos buscado a satisfação do homem, ou seja, do nosso eu? Será que nós valorizamos mais as modas, o dinheiro, a cultura que este mundo nos oferece? Será que abrir a palavra de Deus é um tédio em relação, por exemplo, a um jogo de futebol, a uma novela, a um filme? É algo que devemos perguntar a nós mesmos. Estamos a amar mais o mundo ou Deus? Em relação a Satanás, diz-nos assim John Stott também: devemos entender que o príncipe da potestade do ar também é o príncipe do espírito que atua nas pessoas desobedientes. Espírito então passa a ser uma força ou disposição impessoal que está ativamente operando nas pessoas não cristãs. Como as Escrituras identificam o diabo não apenas como uma fonte de tentações ao pecado, mas também como um leão e um assassino, nós podemos com segurança fazer remontar a ele, em última análise, todo o mal, todo o engano e toda a violência. Em relação à carne, outro comentador diz-nos assim: o pecador vive para agradar os desejos da carne e os anseios da mente. Seus atos são pecaminosos porque seus apetites são pecaminosos. Quando usamos o adjetivo depravado para descrever um indivíduo não salvo, não estamos dizendo que ele faz somente o mal ou que é incapaz de fazer qualquer coisa de bem.
O que nós estamos a falar é que é incapaz de fazer qualquer coisa para merecer a salvação ou para se adequar aos padrões elevados da santidade de Deus. Jesus disse que os pecadores fazem o bem uns aos outros, está lá em Lucas 6,33, e aos próprios filhos, Lucas 11,13. Mas não podem fazer alguma coisa considerada espiritualmente agradável a Deus. Ou seja, todos nós temos boas ações, mas diante de Deus nada valem. E infelizmente, porque nós, aqui em Portugal particularmente, porque nascemos numa cultura católica, nós achamos que as nossas boas ações merecem alguma coisa diante de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas esgotam a sua vida em peregrinações e em abster-se de muita coisa para ganhar o favor de Deus. E nós sabemos que as suas ações são inconsequentes. Irmãos, então nós percebemos que éramos escravos deste mundo, éramos escravos de Satanás e éramos escravos da carne. E reparem no que Paulo diz logo a seguir. E éramos por natureza filhos da ira como os demais. Versículo 3. Por consequência do pecado, nós somos objetos da ira de Deus. É o que ele está aqui a dizer. Nós somos objetos da ira de Deus. A ira de Deus, irmãos, não é um capricho. Deus não fica irado como o homem fica irado. Qualquer coisinha, estou passado. Deus é santo. Santo, santo, santo. É o único dos atributos que na Bíblia é repetido 3 vezes. Santo, santo, santo. Há um teólogo que eu gosto muito e ele diz, reparem que na Bíblia não diz Deus é amor, 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 paz, paz, não. Santo, santo, santo. Separado, único, incomparável, puro. E como tal, a sua ira está direcionada a toda e qualquer pessoa que pecar contra ele. E neste caso, como nós já vimos, todo homem é um pecador. E portanto a sua ira é justa. E no fundo é isso que Paulo quer dizer. Somos filhos da ira por natureza e esta ira é justa para cada um de nós. John Stott diz assim: é a hostilidade pessoal reta e constante de Deus contra o mal, sua recusa firme de ceder ao mínimo que seja para o mal e sua resolução de, pelo contrário, condená-lo. Aliás, Deus não seria Deus se não fizesse isto desta forma. Contudo, irmãos, e as boas novas vêm aí. Essa ira não impossibilita o seu amor. E por isso gostaria de passar para o segundo ponto, que é como fomos salvos. Temos a ver do que fomos salvos e agora como fomos salvos. Paulo começa o versículo 4 com 2 palavras que mudam tudo. Mas Deus. Depois de nos ter dado uma imagem bem definida do aspecto morto, podre e nojento da condição humana, de gente pecadora na sua essência, rebelde diante de Deus, sem esperança neste mundo, perdidos, debaixo da ira de Deus, Ele agora mostra-nos a graça. A graça significa o favor imerecido. Quando Paulo diz, mas Deus, ele está a dizer que foi Deus que veio a nós. Irmãos, nunca teríamos a capacidade de escolher Deus, porque estamos mortos. Mas Ele, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos vivificou. É o que diz aí. Irmãos, eu temo que esta frase nos passe muitas vezes ao lado. Quando deveria ser cravada. Devia ser cravada. O nosso louvor a Deus passa por isto. Nós estamos aqui a celebrar isto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, nos vivificou. Tornou-nos vivos para hoje podermos estar aqui em congregação, partilhar da sua ceia, cantar louvores a eles, ouvir da sua palavra. Isto é tudo misericórdia. Isto é tudo misericórdia. Deus não tinha que fazer nada disto. Nada disto. Nós éramos inimigos de Deus. E como eu estava a dizer, Deus podia ter perfeitamente acabado com tudo isto e continuar a ser um Deus perfeito. Mas Ele quis nos dar vida. E essa vida foi dada por intermédio do seu Filho, que encarnou, viveu a vida perfeita, não cometeu pecado nenhum, ainda que tentado em todas as coisas como nós.
observou todos os preceitos da lei, que nós não conseguimos observar, e morreu a morte sacrificial em nosso lugar. Ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo Satanás, vencendo o pecado. E hoje ascendeu aos céus e hoje está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Reparem o que ele diz no versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esse mesmo poder que ressuscitou Cristo foi que nos ressuscitou a nós. E nós que estamos aqui salvos, estamos já sentados nos lugares celestiais como Cristo. Já estamos em Cristo, nos céus. Irmãos, essas coisas devem nos dar confiança de que nada nem ninguém se separará do amor do Pai. Foi a graça, irmãos, este favor imerecido de um Deus que abunda em amor, mas que é justo e que por isso teve que sacrificar o Filho para que agora fôssemos considerados justos diante dele. E por isso é como Paulo diz lá em Romanos, o Filho é justo e justificador. Porque o Filho foi isso, o Pai é justo e justificador. Porque usou da sua justiça para com o Filho e justificou-nos a nós. Irmãos, Ele justifica-nos pela sua justiça e essa graça é maravilhosa. Tem um Deus que não está à espera. E reparem nisto, Ele não está à espera que nós nos arrumemos espiritualmente, que nós façamos alguma coisa melhor para merecer o favor dEle, mas nós, enquanto éramos seus inimigos, Ele nos amou e Ele veio a nós. Como João diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esta graça que alcançamos por meio da fé na obra do seu Filho é apenas e só dom, dádiva de Deus. Está lá no versículo 8, vejam lá, irmãos. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé. Amém. Amém. Irmãos, nós não trazemos nada aos pés da cruz a não ser o nosso pecado. Esta graça maravilhosa traz glória ao Pai. Reparem no versículo 9. Ele continua Paulo, não é? Diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não fazemos nada para merecer. Isto é tudo obra de Deus, do princípio ao fim. E para quê? Para a glória dele. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas, porque o nome dele vai ser glorificado. Cantamos há bocado um cântico que dizia: todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. E porquê que vai fazer isso? Porque Deus é um déspota, é alguém, é um ditador mau, que toda a joelho. Não, tem que se dobrar à glória dele, porque ele é glorioso. E a glória é dele. E todo homem, graças a Deus que nós desse lado, pela sua graça, reconhecemos, mas quando o pecador, quando morrer nos seus pecados, mas um dia se estiver diante de Deus, vai sobrar naturalmente, porque vai reconhecer, vai olhar para Deus e vai reconhecer, efetivamente, tu és o justo, tu és o santo. Glória a Deus. Irmãos, conseguem ver agora porque é que não há decisão que o homem possa fazer à parte do trabalho inicial da regeneração de Deus? O homem estava morto. É Deus que vem a ele em misericórdia, mostrando-lhe favor sem esse merecer, e dar-lhe a fé para que ele creia na obra de Cristo. Tudo Deus faz para a sua glória. Isto traz-nos à memória o Efésios 1,6, que diz assim: para o louvor da glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Terceiro ponto, para que fomos salvos. Já vimos do que fomos salvos, como fomos salvos e para que fomos salvos. Olha, para que fomos salvos, há aqui dois pontos que eu queria falar. O primeiro está no versículo 7. Fomos salvos para quê? Diz aqui: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para connosco em Cristo Jesus. O que Paulo está aqui a dizer é que por causa desse grande amor com que Deus nos amou, sendo nós pecadores, debaixo da ira que levava-nos ao inferno, nós agora somos exemplos vivos dessa graça abundante. É isso que Paulo está aqui a dizer. Se verdadeiramente fomos salvos, se entendermos do que fomos salvos e como fomos salvos, nós vamos entender o para que fomos salvos. Ou seja, ninguém pode ficar indiferente àquilo que Deus fez na vida de cada um de nós. De forma alguma iremos andar no mundo da mesma forma que o mundo anda,
E de forma alguma vamos andar no mundo sem mostrar ao mundo esta graça. Que é tudo aquilo que eu falei até agora. Diz assim um comentador: ao ressuscitar e exaltar a Cristo, Deus demonstrou a suprema grandeza do seu poder. Mas ao nos ressuscitar e a nos exaltar, demonstrou também a suprema riqueza da sua graça. E continuará a fazer assim por toda a eternidade. Nós, portanto, como testemunhas vivas da sua bondade, exibiremos às pessoas de fora, sem chamar a atenção para nós, mas para Cristo, iremos mostrar-lhes aquele a quem nós devemos a nossa salvação. É para isso que nós fomos salvos. E o segundo ponto está no versículo 10. Versículo 10. Olha o que é que diz lá no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus diantemente preparou para que andássemos nela. Reparem que Paulo diz feitura. Esta palavra tem a ver com criação. Ou seja, Deus recriou-nos depois de sermos o que éramos, antes de sermos salvos, e agora ao sermos salvos, Deus recriou-nos. Deus muda-nos e recria-nos em nós. Portanto, fez algo novo na nossa vida. A palavra no grego é a mesma que nós usamos hoje para poema. Ou seja, refere-se a algo artístico. E ao ser assim quer dizer que nós não podemos de forma alguma mais ficar iguais. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez de novo. Então, para que é que serve esta nova criação? Está lá no versículo 10. Para as boas obras. Nós não somos salvos por boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Todo cristão que verdadeiramente o é, terá que refletir o que o seu Salvador é. Estou a terminar, irmãos. Muitas pessoas têm a ideia errada de que Deus nos aceita como somos e que podemos ficar da mesma forma porque é a graça que nos salva. Mas a verdade é que a graça serve para nos fazer mais parecidos com Cristo. Deus faz, eis que faço novas todas as coisas, não é? Começa com cada um de nós. Não se deixem enganar com a ideia de que podemos viver uma vida igual à que tínhamos, sem novos afetos por Cristo, sem o desejo de sermos mais parecidos com Ele, e ainda assim pensaram que estamos salvos. Não se deixem enganar. Eu não disse o título da minha mensagem, mas é De mortos vivos para vivos mortos. E o título da mensagem tem a ver porque nós efetivamente estávamos mortos e parecia que estávamos vivos. Mas agora estamos vivos neste mundo, mas mortos para nós. Como Paulo diz lá aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Somos vivos mortos. Éramos zombies, éramos mortos vivos. Agora somos vivos, mas mortos para nós, crucificados para viver para Cristo. Então, irmãos, depois de analisarmos o texto, faz sentido aquelas perguntas que eu fiz no início? Será que o morto se ressuscita a ele mesmo? Será que alguém nasce por vontade própria? Assim como no mundo físico e no mundo espiritual igual. Ninguém se ressuscita a ele mesmo, a não ser que Deus opere uma obra soberana. E ninguém nasce por ele mesmo, a não ser que Deus opere uma obra soberana. Jesus diz lá isso a Nicodemos, não sei se os irmãos recordam em João 3, quando diz: terás que nascer de novo. E nascer de novo é nascer do alto. É do alto que vem. Portanto, como vais aplicar essas verdades? Quando fores evangelizar, vais confiar na decisão humana? Vais usar métodos que possam produzir resultados humanos, mas não produz vida? Ou vais pregar o puro Evangelho e confiar na soberania de Deus para que as almas sejam salvas e para que a glória dele seja exaltada? E agora em relação à tua própria vida, em quem estás a confiar a tua salvação? Em ti? No que tu vais fazendo? No quanto tu vais à igreja? No quanto tu dizimas? Nas tuas obras? Ou estás a confiar apenas e só na obra redentora de Jesus Cristo?
Irmãos, eu oro para que a nossa fé possa estar unicamente e só na pessoa e obra de Jesus Cristo, porque só assim entraremos no céu. E isto leva-me, e para terminar mesmo, ao falar sobre isso, lembra-me do texto da Arca de Noé, portanto, de Gênesis. Os que foram salvos foram os que entraram na Arca. Entra na Arca, que é Jesus. Não há mais nada que te possa salvar. O porto de abrigo é Jesus Cristo. É aquilo que Ele fez. Confia a tua vida completamente. Que o Senhor seja.